Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem aí nas suas casas. Vamos lá. Me apresentar aqui antes, rapidamente. Eu sou Rogério Cunha. Hoje eu sou diretor de parcerias na DOC, parcerias e ecossistema. Então, hoje a gente trabalha para formar um ecossistema de produtos para trazer, obviamente, mais negócios e mais oportunidades para os nossos clientes. E por que eu estou aqui hoje, né? E com aí o objetivo de falar um pouquinho de como integrar soluções. E aí, antes de eu começar a falar efetivamente de como integrar soluções, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque aí ela casa com esse assunto e aí acho que a gente consegue dar uma boa continuidade. Eu, obviamente, não vou abrir minha idade aqui, apesar da minha cara jovial. Eu comecei lá nos anos 2000 como um desenvolvedor, então eu tenho uma carreira, uma trajetória técnica. Não sei aí de quantos que estão em casa, se tiverem alguém aí, põe no chat depois para o pessoal poder falar, mas quem, obviamente, conhece COBOL, então eu comecei toda a minha trajetória com COBOL, lá atrás, mainframe, COBOL, DB2, SIX, uma trajetória bem antiga. Fui, obviamente, trilhando uma carreira de desenvolvimento, analista programador, analista de sistemas, enfim, acho que a gente tinha vários cargos para diferentes funções, ou talvez para diferentes incrementos de soluções do que a gente tem hoje. E lá atrás, quando a gente começava a falar de desenvolvimento, né, a gente falava de, poxa, precisamos criar um produto, e na verdade a gente nem falava de produto muito bem na época, né? Mas a gente falava assim, olha, temos que ter uma demanda, ou temos alguma coisa que precisamos colocar no mercado, para a gente poder, obviamente, criar valor para o cliente final, valor para o mercado e etc. E o que isso significava, né? Isso significava que a gente entrava, começava a discutir todo o detalhamento de projeto, como hoje a gente discute, obviamente com metodologias diferentes, mas a gente discutiu o projeto, e aí a gente começava a fazer o desenvolvimento. Mas qual que era o objetivo do desenvolvimento em si? O objetivo era fazer uma entrega, né? Fazer uma entrega de um produto proprietário, vou falar assim, então um produto interno, para, obviamente, com esse produto interno, você entregar ao mercado esse valor. Então, como eu trabalhava muito na área de financial services, né, de serviços financeiros, a gente está falando de produtos que iam, por exemplo, num ATM. Então, como é que no final do dia um produto de um banco para você colocar num ATM para alguém ir lá e poder fazer um saque, um depósito e etc. Até então, tudo isso ok, a gente está falando de um movimento super tradicional, onde você pega grandes instituições e até pequenas instituições, que o foco dela é ter um time de tecnologia, e esse time de tecnologia ser voltado à criação de produtos para o próprio cliente ou para a própria empresa. O que mudou de lá para cá? Mudou de lá para cá que a gente começou a ter, obviamente, um crescimento da tecnologia. De lá para cá, a gente começou a ter, talvez, novas visões, novas perspectivas de mercado. E, obviamente, a gente começou a ter surgimento de novas empresas, né? E grande parte dessas empresas a gente está falando de startups, estamos falando de fintechs, estamos falando de regtechs, agrotechs, enfim, tem uma gama de techs que surgiram aí, né, pessoal? E o que isso tudo mudou? A gente para de falar única e exclusivamente do meu produto, de como é que eu coloco este produto no mercado, para como eu desenvolvo um produto, então eu tiro aqui a parte possessiva, né? Então, como eu crio um produto, e esse produto ele pode ser aplicável ao mercado. Vou fazer uma pausa aqui, deixa eu beber uma água, gente. E o que isso significa? Quando você fala assim, eu vou criar um produto para colocar este produto no mercado, você para de olhar como você tem que desenvolver para dentro de casa. Você para de pensar apenas como você tem que entregar aquilo, pensando única e exclusivamente em você, na sua organização, no seu conjunto de pessoas, no seu time. Você passa a ter que explorar isso de uma forma mais abrangente. Você tem que começar a pensar o que a gente fala de pensar talvez um pouco fora da caixa. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós não fazemos mais produtos para nós. Nós fazemos produtos para ser consumidos pelos outros. Mas, Cunha, isso sempre foi assim. A gente sempre desenvolveu produto para alguém usar, e não necessariamente a gente. Mas agora a essência, ela muda. Em qual sentido? Ela muda que você começa a construção, não mais pensando que você está construindo algo para você, para ser consumido pelos outros. Você está falando que agora você está construindo algo
para os outros, para ser consumido por você e pelos outros. E o que muda em tudo isso? A forma como você constrói, a forma como você cria soluções para integração. Hoje, grande parte das startups, grande parte das fintechs, grande parte de todas as outras techs, se vocês forem parar para analisar, todas elas têm em sua página um submenu chamado o quê? Documentação. E o que corresponde a esta documentação? Um conjunto de web services ou um conjunto de API RESTs, não importa, mas um conjunto de chamadas que permite com que qualquer pessoa possa utilizar esta solução. Se qualquer pessoa pode utilizar esta solução, isso já significa que a solução ela não é mais sua. Ela é de outra pessoa que vai utilizar de uma diferente forma. Obviamente, dentro das características, mas de uma diferente forma. Isso significa, e aí eu estou dando vários significados aqui para a gente poder ir pensando, e depois, obviamente, eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês aqui, né, no chat, mas isso significa que a gente tem que ter um olhar diferente, talvez quando a gente começa toda a brincadeira de sprint, de desenvolvimento, de discussão de backlog, que é não mais eu apenas sentar, e aí eu estou falando de verdade para todo mundo que põe a mão na massa, na mão no código, né? E eu passei muito por isso nesses momentos de desenvolvedor de discussão, que é o que eu estou fazendo, de fato, facilmente será utilizado pelos outros? Porque de nada adianta, pessoal, a gente ter, e eu já vi isso várias vezes aqui dentro de ecossistema, é algo que a gente tem visto bastante, não adianta nada a gente ver uma documentação gigante, diversas APIs super bem estruturadas, se no final do dia o nível de complexidade para uso ele é muito alto. O que a gente precisa pensar aqui é, nós queremos sim desenvolver produtos, nós queremos sim desenvolver talvez soluções disruptivas, vamos falar assim, mas a gente precisa, de alguma forma, entender que o que nós queremos e o que nós vamos utilizar é diferente do que o mercado não somente quer, mas de como ele vai utilizar. Então, a gente precisa se preparar cada vez mais para a gente poder atender o produto, não mais para dentro de casa, mas como é que a gente atende o produto numa visão de fácil conexão. Aí eu vou fazer aqui, explorar, né, um pensamento aqui. Poxa, imagina o mundo como ele seria se toda vez que a gente precisasse integrar em alguém, a gente tivesse uma única API. Como seria? Não seria muito mais fácil? Óbvio, mais complexo para dentro de casa, mas mais fácil para o mercado. O que eu estou querendo trazer aqui para a gente pensar, pessoal, é não faça desenvolvimento pensando na solução única e exclusivamente para o seu fim, única e exclusivamente para satisfazer uma necessidade que talvez veio de uma demanda de produto. Passe a pensar o que você está fazendo para contribuir com a sociedade. Porque, com certeza, grande parte de vocês que estão assistindo a gente fazem parte de startup, fintech, qualquer outra big tech que tem aqui no mercado. E eu tenho certeza que hoje vocês são responsáveis por colocar produtos super diferenciados no mercado. O grande ponto que eu trago para cá para a gente poder pensar junto, para a gente poder fazer essa jornada de modificação, de criar soluções que criem um ecossistema favorável a todos os públicos é como nós construímos soluções que elas são facilmente plugadas no mercado entre qualquer empresa. Esse é o diferencial, pessoal. Isso é o que vai mudar daqui para frente. Cada vez mais as empresas elas param de desenvolver o seu próprio produto para ela buscar outros produtos no mercado que façam sentido, porque as outras empresas, obviamente, têm como core, têm como foco, para poder conectar e criar vantagem. Então, não existe mais uma questão de você ter o seu próprio ecossistema. O ecossistema ele vai ser aberto. Empresas nacionais, internacionais, de diferentes portes, de diferentes níveis, com diferentes pessoas e conhecimentos. A grande questão aqui no final do dia é, nós estamos criando soluções que são facilmente plugadas ou plugáveis por todas essas empresas? Esse é um pensamento que a gente tem que começar a ter, não na hora que a gente põe uma documentação de uma API no site, mas quando a gente começa a discutir uma demanda de mercado, uma demanda lá com o nosso time de Product Management ou Product Owner, para que vai ser utilizado efetivamente esse produto? Qual é o fim dele? Como eu posso criar uma vantagem, como eu posso criar uma forma do mercado conhecer melhor a solução, utilizar melhor a solução, sem uma dependência de uma documentação gigantesca, sem ele precisar, obviamente, de
N pessoas aqui olhando e tentando discutir. Então, cada vez mais a gente precisa criar um conceito de soluções plugáveis, soluções fáceis e soluções autônomas. Ou seja, as pessoas poderem entrar, de fato entender e conseguir utilizar, né? Sendo aqui talvez talvez expandindo muito o pensamento aqui, não me levem a mal, mas vamos parar para pensar que se a gente criar uma solução que as pessoas não têm conhecimento do meu produto ou não têm conhecimento de como utilizar, como a gente faz isso acontecer de uma forma fácil e prática? Eu acho que esse é o grande pensamento, isso é uma das grandes visões que a gente tem tido nas nossas discussões dentro de ecossistema, dentro de criação de um ecossistema de produto, que é como a gente atrai, como a gente conquista e como a gente busca parceiros que efetivamente possuem soluções que são plugáveis, e não soluções que têm uma documentação muitas vezes imensa, e que a gente demanda aí 1 mês, 2 meses de análise para a gente conseguir sair do lugar e conseguir efetivamente ter uma parceria, uma conexão. Acho que é isso. Era o que eu tinha para trazer aqui para vocês. Não sei se a gente tem espaço para olhar alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal. Aí vocês me direcionam.